Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora mais um vídeo das polêmicas da semana que se encerrou ontem, dia 18 de setembro, e que, como sempre, eu trago aqui 3 temas para serem debatidos e comentados com a nossa opinião, tá bom? Os temas de hoje que a gente está trazendo é, primeiro, aquela lei que isenta as igrejas de alguns tributos e algumas contribuições. O segundo tema que nós vamos tocar é sobre o orçamento de 2021 e a redução que houve no Ministério da Educação de verbas substanciais. E o terceiro ponto, que eu acho que também é tão importante quanto, é a questão do cartão vermelho que o Bolsonaro deu aí para o pessoal do Ministério da Economia, sobre aquela questão do Renda Brasil. Então, antes da gente começarmos os temas que nos trazem aí a pauta de hoje, vamos rodar a vinheta. Então vamos lá. Os assuntos que a gente tem aí é o seguinte. Primeiro, aquele que eu chamo aqui de o passe do céu. Né? O que é o passe do céu? É uma contribuição que nós, cidadãos brasileiros, vamos dar às igrejas de 1,2 bilhões de reais, né? Perdoando as suas dívidas com relação às contribuições que eles não têm pago nesses últimos anos. Né? Nós estamos falando aqui de CSSL, contribuição previdenciária e o perdão dessas dívidas, né? Que está sendo aí a discussão do momento. Bolsonaro vetou essa lei que foi feita pelo Davi Soares. Davi Soares, para aqueles que não o conhecem, é filho do R.R. Soares, que é o dono daquela Igreja Internacional da Graça de Deus. Né? Então, esse projeto, essa lei, porque foi aprovada pelos nossos congressistas com 345 votos a favor, né? Essa lei que o Bolsonaro veta os 2 primeiros itens, a contribuição o pagamento da CSSL e também vetou a anistia da dívida. Por mais incrível que pareça, pessoal, e assim é inacreditável, que um deputado, né, faz uma lei, os seus amigos congressistas aprovam essa lei em causa própria. É uma coisa realmente, para mim, impressionante. E o pior, né, que assim, o Bolsonaro, pensando obviamente na reeleição, porque ele só pensa nisso, né, parece até aquela humorista lá da escolinha do professor Raimundo, né, que só pensa naquilo, entendeu? E imagina, ele pulou fora, ele vai comprar briga com as igrejas, com o pessoal evangélico, cristãos, etc. e tal, né, que é a grande base de apoio dele, de jeito algum. Então o que ele faz? Ele empurrou o bode, tirou o bode da sala e botou no Congresso. Aí fica na mão do Congresso. Que ele fala que se fosse deputado, ele não sancionaria os vetos que ele deu. Gente, nós estamos numa época, né, de todo mundo fazer sacrifícios. As igrejas, desde a Constituição de 1988, elas são isentas de impostos. E com isso elas criaram um império fabuloso de rádio, televisão, jornal, imóveis, né? Elas todas têm bilhões. Tá certo? E por que tem que tirar de nós, povo, né, que pagamos os impostos, mais 1,2 bilhões de reais? Vocês acham isso justo? Você me desculpa, eu não acho. Eu acho que as igrejas fazem um papel fundamental no país, né, de assistência, ocupando muitas vezes o espaço de que seria a função primordial do governo, o governo não o faz, né? Mas essa lei, para mim, ela é imoral e inexplicável. Tá certo? Então, senhores congressistas, está na mão dos senhores, né, sancionarem essa lei do jeito que ela foi vetada. Tá ok? Era esse o meu recadinho com relação a essa
lei absurda, absurda. Me revolta em saber que ainda a gente é dominado por esse tipo de políticos. Gente, orçamento da União de 2021. O orçamento da União de 2021 tem umas coisinhas ali, umas pegadinhas que são realmente interessantes. Primeiro, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde são os que vão ser mais tesourados. O Ministério da Educação está perdendo aí nesse orçamento 1,5 bilhões de reais. Uma época importante, né, em que vivemos, de pandemia, e principalmente porque a única salvação do país é através de uma educação de base e de qualidade, aquilo que eu sempre apregoei aqui dentro. E pasmem, meus amigos, esse 1,5 bilhões, né, que está sendo tirado do Ministério da Educação, o próprio ministro em entrevistas falou que foi, primeiro, porque um ministro anterior, através dos seus secretários, não preveu essa verba principalmente para a educação de base, e essa educação de base é que está sendo a mais atingida com a perda de 1,1 bilhões de reais. É mole? Né? Então o Weintraub, que está lá como prêmio lá nos Estados Unidos, né, ganhando um salário absurdo, ganhando um monte de coisa, né, o grande peregrino, né, o grande defensor do Bolsonaro, você entendeu? Simplesmente esqueceu de fazer uma previsão de verbas da educação básica. É mole? Não é. Mas é isso. Numa época que a gente está precisando realmente de recursos para fazer o país passar pela pandemia de uma maneira melhor, né? Dentro desse orçamento de 2021, talvez os senhores não saibam, mas tem duas rúbricas ali importantes, né? Que são verbas discricionárias que vão para a Presidência da República e para o Congresso. Para o Congresso, para atender as emendas parlamentares, que está até em lei, está na Constituição. Mas, gente, vão 13,5 bilhões de reais para emendas parlamentares, para atenderem para atender as vontades parlamentares. E dentro da Presidência da República ficou 10,5 bilhões. Então nós estamos falando aqui, gente, dentro do orçamento tão apertado da União, que estão tirando 1,5 bilhões da educação, nós estamos destinando 24 bilhões de reais a atividades políticas. É o tal do toma lá da cá, que ainda a gente continua trabalhando no país com esse tipo de negócio. Tá ok? E a gente que achava que tinha mudado alguma coisa, mas pelo visto não mudou absolutamente nada. É duro, né, pessoal? Mas é uma atrás da outra. Então vamos falar um pouquinho agora do cartão vermelho para o Ministério da Economia. O Bolsonaro quer mudar o Bolsa Família, que, diga-se de passagem, é importantíssimo, um programa fundamental para tentar diminuir as desigualdades no país. Eu considero o Bolsa Família um grande programa social no mundo, né? Porque entrega dinheiro na mão de quem precisa. Agora o Lula foi esperto na época dele, que ele pegou os vários benefícios que existiam e transformou tudo isso no Bolsa Família. Ok? O Bolsonaro vendo a sua popularidade crescendo, né? E ele pegando carona nesse auxílio emergencial, eu falei, opa, vamos mudar o Bolsa Família aqui, vamos chamar aqui de Renda Brasil e vamos fazer um programa mais abrangente, maior, onde todo mundo vai ganhar mais. Maior tem que ser, porque a desigualdade com a pandemia e com a crise econômica que a gente vem passando por muitos anos, não só através do problema da pandemia, mas o país, vocês não se esqueçam, ele cresceu só 1% no ano passado, né? Que é uma taxa ridícula. Então, a gente não está gerando empregos suficientes, né, dentro da nossa economia. Eu peço para vocês não esquecerem e jamais esquecerem, né, eu peço para não esquecerem e jamais esquecerem que esse auxílio emergencial foi enviado ao Congresso com uma parcela de R$200. Foi aquilo que o Paulo Guedes com o Bolsonaro mandaram para o Congresso. Não se esqueça, o Congresso voltou, reanalisou a medida
e mandou de volta para o Planalto estipulando R$ 500. Aí, para não ficarem atrás do que o Congresso tinha colocado, eles fecharam a conta nos R$ 600 e o Bolsonaro surfando nessa onda do auxílio emergencial como se fosse um negócio dele. Agora, acontece o seguinte, para o Renda Brasil, que vai ter um acréscimo de despesas na parte que diz respeito ao Bolsa Família, um acréscimo de despesas em torno aí de uns 35 bilhões de reais. Né? Hoje nós gastamos 20 com Bolsa Família. Então o governo quer gastar mais 30. Então vocês vejam que o programa é muito grande e muito extenso. Agora, graças a Deus, nós temos uma lei, né, que foi sancionada pelo Temer, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o teto de gastos do governo. Todo governo, qualquer um que seja, né, para aumentar as suas despesas, eles têm que trazer da onde vêm os recursos, né? Então, acabou aquela fabriqueta de fazer dinheiro e aumentar a corrupção, aumentar a inflação, como tem acontecido aqui no caso do auxílio emergencial. A inflação nossa é uma inflação também por expansão monetária. Mas esse é um outro assunto que eu já comentei em vídeos anteriores. Então, gente, o que tem de importante nesse assunto da lei de responsabilidade fiscal e do teto de gastos é que você não pode sair por aí, né, navegando sem rumo, entendeu? Então, a equipe econômica preparou e foi atrás da onde buscar os recursos para o tal do Renda Brasil, quando alguém brilhante lá veio com a ideia de congelar os salários dos aposentados e pensionistas. E aí o Bolsonaro deu aquele escândalo, porque vou dar cartão vermelho para a equipe econômica, que vão tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Aliás, isso é que a gente já está acostumado, sempre tirando dos pobres para dar para os paupérrimos, né? Agora, meus amigos, vamos fazer uma conta. Aí o Bolsonaro agora mandou a bola para o Congresso. O Congresso que vai resolver, lógico. De novo, ele tira as responsabilidades das suas costas, porque se o Congresso diz, né, aos quatro ventos, que não vai fazer nada que aumente o teto de gastos sem que haja a contrapartida, né, dos recursos, então ele vai deixar o discurso na mão do Congresso. Se for positivo, ele vai subir o auxílio emergencial. Se for negativo, ele vai falar, o Congresso não me deixa governar. Entenderam a jogada dele, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso aqui que eu estou colocando? Que quem é que vai pagar essa conta, gente? Quem vai pagar essa conta? Vocês já pensaram um pouquinho? Primeiro, não vão ser os ricos, porque os ricos, né, que poderiam contribuir com herança com uma taxação de herança para grandes fortunas, né, não é muito, mas já ajuda, com uma contribuição sobre os dividendos, que o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que não taxa dividendos. Dividendos, pessoal, é aquele lucro que é distribuído aos sócios, ok? Pelas empresas. A grande desculpa que houve no passado é que você já paga a CSSL, né, sobre os lucros, tá ok? Então, quando você vai dividir esses lucros, você não deveria pagar impostos. Ok? Então entendam como é que funciona a regra, né? Para que eu afirmo para vocês que os ricos não vão pagar. E vão colocar todas essas contas nas costas de quem? Nas costas da gente, da classe média. Né? Com o quê? Com o imposto de renda, que é fácil de você trabalhar, agora aí com uma proposta do governo que vai reindexar, né, a tabela do imposto de renda, mas com valores muito abaixo do que é a realidade. Então vejam vocês quem é que vai pagar essa conta, né? E com esse tal desse imposto sobre operações financeiras, que é uma nova CPMF de cara nova. Né? O rico também não paga, ele guarda seu dinheirinho e não movimenta, né, operações financeiras digitais. Você entendeu?
E vai sobrar para quem? Para a classe média que paga os seus cartões, que paga os seus boletos, né? Que recebe pela internet e assim por diante. Quem vai pagar é você, eu, né? Nós é que vamos pagar esse Renda Brasil. Que não seja importante, é importante, mas nós temos que ver de onde vêm os recursos. Porque se nós estamos daí numa campanha muito grande de reforma tributária, reforma administrativa, tá certo? Por que nós vamos ter privilegiados? Já chega de privilégio, gente. Né? Chega, acabou, cansou de nós pagarmos essa conta. Então pense nisso daí, pessoal. Bom, esses eram os temas, eu coloquei aqui muito rápido, para que vocês analisem, pensem bastante no assunto e cobrem, gente, cobrem, porque sem cobranças a gente não é um país decente. Tá ok? Muito obrigado, por favor, vocês que estão nos vendo no YouTube, inscrevam-se, né, no nosso canal, batam lá o sininho. Você que está nos curtindo através do Facebook, por favor, curta a nossa página. Você que está nos vendo aí através do Instagram também, curta aí a nossa página no Instagram. E nos acompanhe também no Twitter, Conversa_Mole. Gente, a gente se vê no próximo sábado com mais um Polêmicas da Semana. Sempre tem algum assunto para a gente bater um papo. E às quarta-feiras nós estamos trazendo aqueles temas da semana. Quarta-feira agora o tema vai ser socialismo versus comunismo. Nesta última quarta-feira nós falamos da esquerda versus direita. Gente, muito obrigado, uma boa semana para todos e a gente se encontra por aí. Tamo junto.